Boa noite, meus amigos, meus irmãos, muito amados da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Essa é a palestra para o dia 12 de agosto de 2020, quarta-feira. Nosso tema de agosto é um tema muito bonito, porque é o mês que nós sempre homenageamos o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Então, nosso tema central deste mês é Bezerra, o apóstolo do bem, a nos iluminar. O livro tema é o livro Compromissos Iluminativos de Dr. Bezerra com o nosso irmão Divaldo Franco. É o capítulo 16, Considerações Oportunas. Mas sempre nós colocamos outras informações que aurimos de outras fontes. Sempre o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Tem um livro que eu acho muito interessante, A Cabana, de William Young. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Pão Nosso. O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Gonati. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, no item 26. Nós vamos lembrar de uma pequena história desse livro. Então vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a prece. Porque sempre precisamos, Senhor Jesus, Mestre do amor, Senhor de toda a luz que ilumina esse mundo, da tua presença amiga para fazer uso da vossa palavra, para disseminar pelo nosso planeta Terra, aonde a nossa voz, as vibrações puderem chegar, iluminando os corações a partir do nosso e educando os ouvidos a partir do nosso, que está mais próximo da nossa boca. Pedindo ao Deus de misericórdia a graça, a bênção, de não perder essa oportunidade bendita de ter conhecido a doutrina espírita e não saber andar corretamente em direção ao bem, em direção à caridade, já que assumimos como bandeira da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. A caridade no seu sentido mais amplo, não só de doar coisas, mas doar-se. Doar o amor, o perdão, a complacência, a misericórdia, tudo aquilo que temos recebido de Deus, nosso Pai. Que Dr. Bezerra, que nos tutela nessa casa abençoada, que é um farol e guia para muitas almas, que tem sido um esteio na minha vida pessoalmente. Seja uma casa sempre iluminada pelo amor de Jesus, abrindo as portas para todos aqueles que precisam de esclarecimento, de consolo e de amparo. Que Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos falar primeiramente de pequenos trechos que nós tiramos dessa lição. Considerações oportunas, que é o capítulo 16 desse livro, Compromisso Iluminativo. São temas ou são frases, são reflexões, todas muito profundas, mas o tempo não vai nos permitir nos delongar em cada uma. A primeira dela diz assim: somos obreiros que elaboram em clima de redenção. Isso significa que de um de nós está aqui, em princípio, como missionário ou como alguém fazendo sacrifício em causa própria. É uma oportunidade que Jesus nos deu de, através do bem, na contabilidade universal, equilibrarmos a nossa balança dos malfeitos perpetrados em outros momentos. E ele aí continua, Dr. Bezerra, através de Divaldo, que nós pedimos ao Senhor uma enxada e ele nos deu um poderoso trator. Suplicamos um pão e ele nos deu uma panificadora. Pedimos um peixe e ele nos deu uma vara de pescar. Solicitamos uma recha de luz e ele nos deu a crença imorredora do Espiritismo. E agora é a nossa hora de alegremente, participando dessa abundância de tudo que Jesus nos deu, saber que agora tudo está em nossas mãos, porque já recebemos tudo o que precisávamos para ser obreiros do Senhor. O trabalho se multiplica. Existe um trecho dentro da nossa doutrina que diz
que a seara é grande e que o trabalhador escasseia, né? Os trabalhos se multiplicam, principalmente neste momento da transição, com essa pandemia, com características especiais, diferenciadas. Mas nós devemos ficar em júbilo, diz Dr. Bezerra, porque estamos a serviço de Jesus, o que já é uma concessão inimaginável, impagável. Claro que todos nós temos momentos de fraqueza, diz ele. Essa fraqueza assalta a todos. Houve dias em que as perturbações, as dificuldades ameaçam a tranquilidade do servidor, mesmo aquele que já se coloca na posição de servidor fiel. Em determinados instantes parece, né, que existe um vendaval em fúria, que existe uma tempestade destruidora, uma nuvem poderosamente escura que ninguém vislumbra o amanhã. Mas não podemos nos esquecer que Jesus, na barca do amor e da fé, nos sustenta, nos sustentou e nos sustentará. E vai nos apontar o rumo da fidelidade aos deveres e graças ao seu comando. É que vai nos ser possível alcançar o ponto de renovação e de serenidade. É claro que a tempestade não foi fácil, não está sendo fácil para muitas pessoas de todos os níveis culturais, sociais e financeiros. Cada um, por seu lado, está passando uma dificuldade. Mas não podemos esquecer que Jesus é o comandante desta barca. Cabe a nós a fidelidade aos deveres que cada um de nós assumiu perante sua própria consciência. E aí tudo vai se normalizar e tudo vai chegar a bom termo, porque Deus só opera para o bem. Diz mais Dr. Bezerra em outro texto: é justo que exultemos colocando em nossas mãos as flores da gratidão, porque os verdadeiros fiéis se identificam diante da clemência dos testemunhos. O que quer dizer isso? Muitos de nós, com toda essa dificuldade, se manteve fiel e firme na fé. Não esbravejou, não perguntou cadê Deus. E isso já é uma conquista. É uma conquista onde nós podemos oferecer um buquê de flores a Jesus. Obrigado, Senhor, que graças às luzes que o Senhor nos envia, já podemos ser gratos mesmo na dificuldade. Porque, diz Dr. Bezerra, não existe nenhum vencedor de si mesmo. Lembremos que Jesus disse: eu vim e venci o mundo. O mundo que ele fala aí é no sentido da matéria, né? Das coisas efêmeras, de toda aquela dificuldade e injustiça, açoites e remoques e tudo que ele passou e superou. Mas não existe ninguém que tenha vencido a si mesmo que não tenha marcas de chagas dos sofrimentos que passou para vencer a si mesmo. Não é possível vencer a si mesmo sem passar por alguns traumas, algumas frustrações, algumas perturbações, mas se mantiver fiel ao dever, ao que acredita, ao que aprendeu, isso passa. Ele diz lá mais adiante: essas chagas, esses padecimentos, tornam-se às vezes mais acirrados. E é então que o trabalhador fiel ouve no íntimo de sua alma a voz suave de Jesus de dizer: bom ânimo, lembra-te de mim, que ofereci o tributo da própria vida para que o bem triunfasse. Não esqueçam nunca a transitoriedade do corpo e a facilidade com que ele pode se deteriorar. Quem lembra disso, avança sempre rumo aos planos indeléveis, aos planos indestrutíveis, que são os planos espirituais e extrafísicos.
E conclui: só os ideais e morredores são dignos de se transformarem em razão de ser do nosso destino. Então, se a gente coloca a nossa alegria, a nossa realização em comprar coisas, em obter coisas, em ter coisas, a tristeza, a decepção é muito grande. Porque tudo na matéria impermanente passa. Temos que nos focar no que somos espírito e nas conquistas dos valores imorredores do espírito. As virtudes, assim chamadas. Primeiro as teologais, a fé, a esperança, a caridade. E depois as morais, a paciência, a tolerância, a misericórdia, a benevolência, a prática da beneficência, o amor desinteressado. E assim nós vamos caminhando. Em seguida, a narrativa do Dr. Bezerra, ele cita o exemplo de um trabalhador, dentro desse item 16 do livro já citado. É um trabalhador chamado Fabiano. E como ele atendeu aos apelos de Jesus, atendendo a todas as necessidades materiais, morais e de consolação de todos que lhe procuraram. E diz ainda, esta é a demonstração de que Jesus, por fim, penetra na terra em uma santificadora revolução social, onde o bem flui e reflui em abundância de moedas de luz e gotas de bênção, rios de esperança para todos os desafortunados. Se formos refletir nesse último parágrafo da lição de Dr. Bezerra, ele está a nos dizer que, apesar de toda essa pandemia, apesar de todo esse isolamento social, pelo menos o que eu tenho observado em nossa Salvador, em nossa Bahia, todos procuraram se mobilizar para ajudar os menos afortunados. Todos se sensibilizaram com as dificuldades imensas daqueles que ficaram impedidos de trabalhar e ganhar o seu pão. E de alguma forma ou de outra, nós estamos aqui para julgar, nem para julgar. O próprio governo, de uma forma como pôde ser feito, procurou suprir das necessidades materiais aqueles que ficaram impedidos de trabalhar fisicamente e obter o seu pão. Então, para Dr. Bezerra, isso há 2, 3 séculos atrás, isso não existia. Muitas das conquistas que hoje nós temos, tipo a aposentadoria, a previdência social, o seguro-desemprego, são todas conquistas da metade do século XX para cá. Então, isso é sinal de que, de alguma forma, sendo católico ou espírita ou protestante, não importa qual seja a religião, de alguma forma, Jesus já está trazendo alguma forma de bem-estar e abundância, amolecendo, sensibilizando os corações das criaturas. Diz ainda o Dr. Bezerra, bem-aventurados os que, como Fabiano, ouviram o chamado do Senhor para mitigar o sofrimento dos irmãos na forma possível à condição de cada um. Nossa reflexão. Eu mesmo isolada, devido à idade, à comorbidade, às dificuldades, estou procurando fazer como Fabiano, que é citado no livro já falado. Estou fazendo alguma coisa para mitigar o sofrimento dos meus irmãos. Não precisa só ser, se eu não posso sair distribuindo cesta básica porque não posso me expor, mas eu dou uma ligação, eu dou uma palavra de consolo. Se eu tenho uma diarista e eu continuo, mesmo ela não trabalhando, ajudando ela a ter o seu mínimo necessário, a manter a sua higiene e sua alimentação. São coisas pequenas, já que a gente não podia fazer, ou não podemos ainda fazer, como o Fabiano, que fez o lar de Fabiano. Quem não conhece está na literatura, depois pode se debruçar sobre esse assunto. O importante é não desanimar. Implantemos Jesus no coração e lutemos para manter os vínculos dos nossos trabalhos
com as fontes inspiradoras do mais alto, que nos socorrerá com o que temos necessidade. Não é com os excessos, é com o que temos necessidade. E vigiemos para que a preocupação excessiva não nos leve a utilizar a metodologia dos incautos, que só conduzem essas metodologias dos incautos aos triunfos da ilusão, maculando nossa ação dignificante. Isso é a nossa reflexão como trabalhadores das obras assistenciais de todos os matizes, que podem estar passando por dificuldades financeiras para honrar os seus compromissos, que todos têm, de não usar de expediente, dizendo que os fins justificam os meios, e utilizando a metodologia dos incautos, como diz o Dr. Bezerra, que traz triunfos da ilusão. Porque Deus é quem provê tudo. E Ele vai mandar o que seja necessário. Não que o homem vai ficar paralisado, aguardando que as bênçãos caiam do céu sem ele fazer nenhum esforço. Mas sempre utilizando a ética do Evangelho, sem preocupação excessiva e sem negligência. E ele diz: mantenhamos em nossa casa o espírito vivo da solidariedade em nome de Jesus e da doutrina espírita. E assim agindo, estaremos respondendo presente, sim, ao chamado de nosso Senhor. Lembre-se que o nosso tema são os chamados de Jesus. Então, Jesus quer trabalhadores na sua seara, que trabalhem com amorosidade, com ética, com espírito de serviço, com desinteresse, mas confiança de que as providências procedem sempre do mais alto, onde somos canais para que a obra de Deus não sofra solução de continuidade. Eu sempre medito e penso numa das palestras que fizemos aí na Casa de Oração, chamada O Cristo Operante. Como Jesus tem o poder de, do nada, de um pouco, fazer o muito. Não é por outro motivo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Do ponto de vista religioso, isso pode parecer até uma inverdade, pois o povo judeu, por ser dominado pela religião e fazer uma confusão entre religião e política, não entendeu a mensagem de Jesus, que era uma mensagem inclusiva, social, e levou tudo para o caráter religioso e não conseguiu pegar a essência da mensagem de Jesus. Porque, na verdade, Jesus falou sobre as necessidades básicas do ser humano, que é amar e ser amado, servir e ser ajudado, amparar e ser amparado. Por isso que sua mensagem se imortalizou, porque ele falou das necessidades humanas, que estão íncitas na própria consciência e no coração de todos nós. Sem nenhuma mídia, ele atravessou, sua mensagem atravessou os séculos, guardando sempre uma característica oportuna e atual. A palavra de Jesus é oportuna e atual, apesar de há 2000 anos. Jesus não fundou nenhuma religião, não construiu nenhum templo, apenas indicou regras para estabelecer o relacionamento pessoal e interpessoal saudável da criatura consigo mesmo, com o outro e com Deus. Que essa é a meta da perfeição. Por isso mesmo, a mensagem de Jesus pode ser observada e seguida por qualquer nação, em qualquer época. Coube ao Espiritismo resgatar esta verdade e tirar num ciclo pequeno de um povo, de uma comunidade. Jesus falou para o ser humano, para a humanidade.
O Cristo opera no indivíduo como se fosse fermento levedando uma massa. Pensemos em Paulo de Tarso, que depois de tanto seguir Moisés não compreendeu Jesus, mas depois ele foi para os gentios, esse fermento que levedou a massa. Viajou por todas as ilhas do Mar Egeu, chegou até Roma. E Francisco de Assis foi o levedo para a Igreja Católica, quando ele viu que a religião católica estava se desviando com as púrpuras e os ouros, e ele pede audiência ao Papa e quer resgatar a igrejinha que era a capelinha simples de Assis, simbolizando que o necessário Deus provê, o supérfluo é um débito que se contrai consigo mesmo. Maria de Magdala, que era uma alma que não aceitava as regras de então, mas ela que foi o fermento para os leprosos. Leproso antigamente tinha que botar um sininho, porque quando ele passava tinha que sair todo mundo de perto, mas ela, confiada em Jesus, entendeu que o fermento dele já tinha levedado em seu coração e criado uma massa de amor imensa, foi cuidar dos leprosos. Siddhartha Gautama foi o fermento levedado de Jesus para os hindus, assim como os pajés para os índios. Chico Xavier para essa sofrida nação brasileira. E milhares de anônimos harmonizados com a ideia de Jesus, procurando estabelecer a justiça e a paz. Todos esses são o fruto do grão de mostarda que Jesus planta como semente no coração, uma massa que leveda e cresce e se expande, mitigando a fome de amor de muita gente. Existe um trecho de um livro chamado A Cabana, foi até objeto de um filme, esse livro, de William Young. Eu vou ler 2 trechos deste livro, porque é um poema de amor de Jesus à humanidade. Quando meu coração se confrange, eu gosto de ler, porque ele se abre em esperança. Espero que tenha o mesmo efeito em meus irmãos. Jesus diz assim: só quero que você confie em mim e que cresça no amor pelas pessoas ao seu redor, com o mesmo amor que compartilho com você. Não cabe a você mudar as pessoas nem convencê-las. Isso cabe a Deus. Você está livre para amar sem qualquer obrigação. Só lhe peço, ame o seu irmão. Eu não criei instituições, nunca criei, nem nunca criarei, diz Jesus. O casamento não é uma instituição, mas um relacionamento. Criar instituições é para os que brincam de ser Deus. Portanto, não gosto muito de religião oficial, nem de política, nem de economia. Essa trilogia de terror criada pelo ser humano é a causadora de tormentos e ansiedades que as pessoas enfrentam. Neste livro, A Cabana, por William Young, falando como se for Jesus. Continua. Os que me amam estão em todos os sistemas políticos, econômicos e religiosos. Podem ser budistas, batistas, muçulmanos, democratas, republicanos, os que votam, os que não votam. Eu tenho seguidores que foram assassinos. Lembremos do bom ladrão e do mau ladrão. E muitos que eram hipócritas. Lembremos dos fariseus. Há banqueiros e jogadores, americanos e iraquianos, judeus e palestinos. Não tenho desejo de torná-los cristãos,
mas quero me juntar a eles em seu processo para se transformarem em filhos e filhas de Deus, em irmãos e em irmãs, e em meus muito bem amados. Nem toda estrada leva a mim. A maioria das estradas de Jesus leva a lugar nenhum, mas eles querem ir. Mas isso não tem importância, porque eu viajarei por qualquer estrada para procurar vocês. Não esqueçam nunca da parábola da ovelha perdida que deixei aí. Se 99 já foram encontrados, estão bem, eu sairei pelas estradas da vida para procurar aquele que está perdido, porque eu quero todos irmãos e irmãs, unidos, filhos de Deus. Foi essa a missão que eu assumi diante do meu Pai. O que nos distingue como filhos de Deus e seguidores do Cristo? Isso está na lição 26 do livro Jesus no Lar de Neo Lúcio, por Chico Xavier. O título da lição é O Valor do Serviço. Eu vou contar rapidamente, porque tem a ver com a nossa pandemia. Houve em uma determinada localidade uma grande epidemia. Os corpos, tanto de doentes como de já pessoas mortas, se espalhavam pelo chão. Era preciso socorrer os que estavam doentes e era preciso dar destino aos corpos dos falecidos. E Jesus procura quem possa fazer isso. E ele encontra um fariseu, que é um homem seguidor da lei. E ele diz que não pode fazer aquele serviço porque ele pode se contaminar. E aí Jesus lembra de um criminoso que tinha muito desejo de se redimir e fazer o seu processo de redenção. E Jesus disse, eu tenho este serviço. E hora nenhuma ele vacilou, forte, ativo, conseguiu arrebanhar os que estavam doentes e acomodá-los, abrir grandes valas e sepultar os que já haviam falecido. E Jesus encerra a lição dizendo assim, se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar do celeste convívio. Grande reflexão. O que Jesus nos pede? Quais são os chamados de Jesus? O que Jesus nos pede é que vivamos como homem de bem, conforme está preconizado, está dito lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Ser Perfeito. Respeitar nos outros, toda a convicção sincera, não amaldiçoar, não dizer anátema àqueles que não pensam como nós. Em todos os momentos da nossa ação, a caridade tem que ser o nosso guia, tendo certo como que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos dos outros com seu orgulho, seu desdém, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Isto está na parábola dos credores e dos devedores. Não ter ódio, não rancor, nem desejo de vingança. E é exemplo de Jesus perdoar e relevar as ofensas, já que não podemos esquecer, porque não somos desmemoriados. Mas relevar. Acreditar que o outro, quando nos ofende, ele também já está ferido e já se fere quando nos fere. Finalmente, o homem de bem é aquele que respeita nos outros os direitos que gostam de ver em si respeitado. Jesus sempre diz que o Pai trabalha até hoje e ele também. E Jesus é aquele, como já tínhamos conversado anteriormente, que ele faz de um limão um limoeiro.
Ele, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. De 5 pães e 2 peixes, ele alimenta milhares de famintos, não só do corpo, como da alma, informando, dizendo qual era o caminho. De um pouco de terra com saliva, faz medicação que cura cegueira. De um óbolo de uma viúva, ele transformou num símbolo imorredouro de desprendimento e solidariedade. Fez do grão de mostarda, que é o menor grão, o símbolo do reino de Deus. Aproveitando a boa intenção de Zaqueu, que é uma história belíssima, traça um programa edificante para os detentores de fortuna material, que guardam onde a traça come e o ladrão rouba, mas com Zaqueu ele ensinou como fazer, como utilizar os bens amealhados, acumulados. Tratando sem arlar dos possessos, atormentados, obsediados, deficientes de todos os matizes, exemplificou a medicina espiritual, que ela é uma alternativa e é coadjuvante da medicina convencional, em muitos casos, ou em quase todos os casos. E em alguns casos, só ela, a medicina espiritual, pode reequilibrar a saúde física, emocional e mental do homem. Usando de parábola para instruir sem ferir, sem escandalizar, ele estabeleceu as bases de uma boa pedagogia. E usando uma cruz grosseira, grava a maior lição de renúncia e de amor na história da humanidade. De todo o trabalho e exemplo que o Cristo nos deixou, somos todos os beneficiários. E o que é que nós fazemos de suas lições? Como encaramos pequeninas coisas que se atravessam em nosso caminho como pedra de tropeço? Desprezamos, alardeamos ou aproveitamos, utilizando a parábola dos talentos, usando qual é o talento que eu tenho para enfrentar essa dificuldade? Estaremos aproveitando nossa oportunidade para fazer algo de bom? Ou está esperando uma hora melhor, que tudo melhora para fazer algo? Como Paulo, eu já posso dizer, já não é o Cristo que vive em mim? Já não sou eu que vive em mim, é o Cristo que me vive? Eu já tenho condição de fazer a vontade de Deus em relação a mim, aceitar o inevitável? E a vontade de Deus, em princípio, é simples, de Jesus. É amai-vos mutuamente, assim como eu vos amo. E amar é tolerar. É essa qualidade tão difícil de adquirir, que é a alteridade é aceitar o diferente, o incomodativo. É um caminho longo para fazer essa imitação do Cristo. Os chamados de Jesus estão também em seus conselhos e advertências, que integra o Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. O sal preserva da corrupção. No nosso caso é conservar a palavra, conservar a lei de amor, justiça e caridade nas nossas ações. Ele diz, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo ilumina, instrui, aquece, conforta, anula as trevas. Estamos conseguindo fazer isso? Brilha a vossa luz diante dos homens. Porque não adianta saber e não iluminar. Nunca faça boa obra para ser visto pelos outros. A caridade só tem valor para o meu crescimento no patrimônio intelecto-moral se for caridade desinteressada. Ao dar esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Essa é a modéstia. Mas a gente quer que o outro saiba que eu já fiz, que eu já faço. Algumas coisas é preciso divulgar por causa de uma coisa chamada transparência, principalmente na administração compartilhada. Mas, naquilo que é pessoal, cada um deve fazer sem nem ver a quem, nem que os outros precisem ficar sabendo. E quando orar, entre no seu aposento. Muita gente diz que ora, mas não é atendido. Porque orar
orar entrando no aposento, é essa comunhão intrínseca da criatura com o Criador e é um processo de aprendizado no exercício do dia a dia. E quando a gente jejuar, que estiver muito triste de Jesus, não se ponha com a cara que traz preocupação para o outro. Não. Se ponha bem para edificar o seu irmão. E nunca querem tesourar, tesouro na terra. Faça como Zaqueu. Se tomou de alguém, devolva 4 vezes mais. E ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E nunca fique muito inquieto com o dia de amanhã, porque a cada dia, basta o seu cuidado, cada dia tratará de si mesmo. Isso não significa a gente ser imprevidente. Ele não disse para a gente não se planejar, se programar, para não se inquietar demais com o dia de amanhã. Porque ele completa: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. E não julgue a ninguém, para não ser julgado, porque com a medida com que você mede os outros, nos medirão a vós. E não dê pérola aos cães. Muita gente acha isso um absurdo. O que Jesus quis dizer é que todo ensinamento tem época oportuna. Se você dá uma coisa, uma informação, uma revelação muito forte, é como uma luz que vai cegar. Uma luz muito forte vai cegar, não vai edificar. Mas como bons espíritos e bons cristãos, devemos acreditar firmemente que Jesus falava o espírito e não a matéria. E por isso ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E quem bate à porta com insistência, essa se abrirá. Qual de vós dará seu filho pedra em lugar de pão, ou a serpente em lugar de peixe? Ora, se vocês, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ele saberá dar a cada um segundo a sua necessidade. Entrai pela porta estreita, que é a porta do sacrifício, do autoconhecimento, do autocontrole, do autodomínio, da autotransformação para a iluminação. É uma porta estreita que vai exigir um trabalho diuturno em si mesmo. Porque a larga é a porta da perdição de Jesus, que é de vamos viver de qualquer maneira, como se não houvesse amanhã. E ele também nos alerta, que é um dos chamados de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, como Jesus nos amou e ele nos ama. E assim, tudo que você quiser que os outros vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E para concluir a nossa lição da noite, que isso não é parece ser uma reflexão sobre esses chamados de Jesus, vamos fazer um comentário sobre o que consiste a vida de um homem cristificado. Que nós temos os homens viciosos, nós temos os homens virtuosos e nós temos os homens já cristificados. E existem as características dos homens cristificados que eu gosto de listar e me relembrar para essa autoavaliação. O homem cristificado, ele faz com leveza as coisas pesadas, faz com facilidade as coisas difíceis, faz com suavidade as coisas amargas, faz com alegria as coisas tristes, faz com sorridência as coisas dolorosas. A suprema perfeição do homem crístico é revestir de beleza e poesia a verdade. Plenamente espiritual, atua com suprema sabedoria, leveza, luminosidade, espontaneidade, simplicidade. Sendo de fato luz do mundo, é como o sol de estupendo poder
e de inefável suavidade, ou seja, suavemente poderoso, poderosamente suave, como Jesus. E por isso é poderoso, mas não exibe poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros. É amigo de serviço sem servilismo, ama sem importunar a ninguém, sofre sem amargura e é alegre com compostura. Jejua, mas não desfigura o rosto. Pratica a abstinência de muitas coisas, sem anunciar em trombetas e sem esperar que os outros façam o mesmo só porque ele fez, todo mundo tem que fazer. Trabalha intensamente, mas renuncia serenamente aos frutos do seu trabalho. Para encerrar, vamos lembrar de um conselho de Jesus. Disse Jesus: não se preocupe com sua vida só pensando no que vão comer, nem com o seu corpo só pensando com que roupa vão vestir. Pois a vida vale mais que o alimento e o corpo mais que as roupas. Repare os pássaros do céu e os lírios do campo. Se essas coisas que hoje são e amanhã serão lançadas no fogo, Deus cuida com tanto zelo, com tanto desvelo, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Quanto a vocês, acreditem, Deus sabe o que lhe é necessário. Busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo, como um abono. Porque existe uma trilogia que nós nunca vamos poder esquecer. A fé trabalha junto com a providência divina e com a lei do trabalho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, amor e paz, nos dê a graça de conservar a lição do dia de hoje na nossa mente, no nosso coração, no nosso proceder. E assim, Senhor Jesus, Mestre do amor, Senhor de toda a luz que ilumina esse mundo, te agradecemos a oportunidade única de falar do teu Evangelho. Muita paz, serenidade, suavidade e amor para todos os meus irmãos.